Boa tarde a todos. Que Jesus continue nos abençoando. Agradecer a presença de todos no recanto da prece. Sejam todos bem-vindos. O tema que nós vamos estudar juntos, refletirmos juntos nesta tarde, é um tema que reporta a todos nós. É um tema que fala diretamente a todos nós. Porque em algum momento a vida nos solicitou perdoar, a vida nos solicitou que alguém nos perdoasse, e nós podemos estar então com um sentimento de ressentimento e com o sentimento de culpa. Que são as duas vertentes quando nós estamos tratando do perdão. Porque também nós vamos falar algumas coisas sobre o auto-perdão. Mas que é um tema que nós vamos falar em outro momento. É uma abordagem de outro momento. Se nós temos em Maria de Magdala o modelo no Evangelho da reforma íntima, nós temos em Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, o modelo do perdão. Porquanto ela vivenciou o momento mais difícil da missão de Jesus entre nós, que foi o Gólgota, a crucificação. Nosso amigo espiritual, Natanael, sempre se refere a esta passagem do Evangelho, para associar com aquele momento grave que nós estamos enfrentando ou podemos enfrentar. Porque nós temos desde uma palavra que ofende, como nós temos o ponto mais extremo da ação humana, que é a agressividade, gerando o homicídio e o crime. Então nós temos dois pontos extremos. A palavra, no dia a dia, que ofende, e o outro ponto, nós temos, por exemplo, a criminalidade. É com muita tristeza, nós vamos fazer uma menção aqui, o que está acontecendo em São Paulo. Né? Hoje, antes de vir para cá, o noticiário, um especialista em estudar as causas e a origem da violência, da criminalidade, ele foi categórico em dizer que ainda não existe uma definição como causa do que está acontecendo em São Paulo. Este ano já foram 87 policiais que desencarnaram. É um índice muito grande. Esta noite, nós tivemos 11 homicídios. E toda noite é 11, 7, 8. Então, está um absurdo. A violência. Engraçado que há 1 mês, 2 meses atrás, nós recebemos uma mensagem do Caio Flores, e ele estava com a namorada no litoral paulista, foi abordado por um ladrão, né? E sem reagir, ele foi agredido,
chegando ao desencarne. Então vejamos como que está a situação. Então a gente compreende esse trabalho já valoroso do Divaldo Pereira Franco, que faz aquela tarefa do movimento da paz, né? Principalmente na Bahia, onde ele reúne muitos, inclusive pessoas que não são da doutrina espírita. Pessoas de todas as religiões são convidadas a participar do movimento da paz. Ele faz isso em Salvador. Eu não sei agora o dia, mas ocorre. Então, diante dessa situação, nós vamos ter que trabalhar, na circunstância em que vivemos, a questão do perdão. Então, nós falamos aqui de Maria de Nazaré, porque é o símbolo da mãe vendo o próprio filho vergado na cruz, passando por toda a dor. Nós temos aquele filme do Mel Gibson, onde ele tentou retratar, quem assistiu o filme, ele tentou retratar o que passou com Jesus. Então eu pergunto aqui, os pais e mães, inclusive de quem não passou por essa dificuldade, essa provação, mas eu aqui já identifiquei alguns rostinhos aqui, já vi pessoas que passaram, pais que passaram por essa situação. Imagina, já é doloroso receber a informação. Agora imagina você estar vendo de frente à ocorrência. É o que aconteceu com Maria de Nazaré. Nossa mãe, a mãe de Jesus. E ela estava acompanhada principalmente ali de João, o evangelista. Nós temos aquela frase que Jesus fala, mulher, ó teu filho, né? Então, nós vamos ver ali, basicamente, o mestre associando a Maria de Nazaré e João, o evangelista, o mais jovem dos discípulos, mostrando mais uma vez o amor universal. Tanto é que Jesus, compreendendo a ignorância em que estamos, porque para a espiritualidade maior, para o mestre de Nazaré, essas atitudes que ainda vigoram na sociedade é fruto da ignorância espiritual. Uma das causas que é gerada pelo materialismo é justamente a violência. Porque a pessoa que age dessa forma, e não vamos aqui julgar, cada caso é um caso, e não estamos aqui para julgar, mas para refletir nesse tema que é dificílimo, nós precisamos entender que na visão superior, dos planos sublimes, das esferas superiores a nós, são considerados crianças doentes espirituais. Vejamos como ainda o nosso amor ainda é um amor entre aspas. Porque as esferas superiores, e o próprio Jesus de Nazaré nos deu esse exemplo, olhou com compaixão para aqueles que estavam fazendo aquilo com ele. Tanto é que ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Caracterizando a ignorância espiritual. Não sabem o que fazem. Nós podemos
dar exemplos através da lavra mediúnica de Chico Xavier, pelas mensagens que ele trouxe de filhos, filha, esposa, agora em Londrina, a ocorrência que teve com um casal, né, que é difícil, a gente já sabe como é complicado, então, esposa, não é? Que, através de uma mensagem, vem trazer, eles não falam, essa é a realidade, nem a metade do que acontece com os homicídios. E ao desencarnarem, se vêem de frente a uma realidade que é a vida imortal. Por nós mesmos, os próprios familiares não detalham, porque também não são autorizados, o que ocorre com essas criaturas que são ignorantes espiritualmente na vida espiritual. Vocês não podem imaginar a loucura interior que eles chegam quando conscientizam do que fizeram e passam para o remorso, para o arrependimento. É algo que não é indestrutível. E não estamos aqui querendo traçar nenhum medo espírita. Não é esse o objetivo. É apenas para esclarecer a situação que ocorre com essas criaturas que realizam essas atitudes que estão aí no Brasil ocorrendo. Né? É um problema de todos nós. Não adianta falar que é um problema só do governo. É um problema de todos nós. Como sociedade, como governo, enfim. É uma responsabilidade nossa. Então, veja a diferença do nosso amor com o amor do Cristo. Nós vimos isso no Papa. Vou citar aqui o Papa João Paulo II. Lembra a ocorrência que ele teve, que ele levou, foi um atentado, e depois ele perdoou e foi até visitar, não é? O autor do que fizeram. Então são espíritos de esfera superior. Eu diria, estão além da religião. Estão na religiosidade. Estão na espiritualidade. Eu acredito que sem crítica, mas é uma realidade, a maioria de nós estamos na religião. Mas nós temos que buscar a religiosidade, a espiritualidade. Então nós vamos ter exemplo no João Paulo II, na Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, e assim. Gandhi, falando sobre violência, né? Gandhi, que são paradigmas da paz. O nosso foco hoje sobre o perdão, nós vamos entrar numa temática diferente. Por isso o termo, o valor terapêutico do perdão. Mas antes, nada mais do que dizer, reconcilia-te sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Nós vamos ter muita oportunidade de estar comentando sobre esse trecho do Evangelho. Vou repetir. Reconcilia-se sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Emoções, sentimentos. Vejamos aqui, não buscamos nem na literatura espírita. O que eu vou passar aqui para vocês é da área médica. São médicos experientes
que passaram isso para nós. Veja o que passou o Dr. Benier Siegel, que é um professor de psiquiatria e de medicina na Universidade de Duke, Carolina do Norte. Tudo o que posso dizer como cientista é que a grande maioria das doenças físicas tem, em parte, alguma origem psicossomática. Veja, um médico, não estamos buscando literatura religiosa, dizer categoricamente, tudo o que posso dizer como cientista, é que a grande maioria das doenças físicas tem, em parte, alguma origem psicossomática. Depois nós vamos buscar Allan Kardec, a doutrina espírita, que nos deram os benfeitores, e vamos associar com essa informação de agora. Agora começa a complicar um pouco mais para nós. Já existem conhecimentos suficientes para afirmar que as emoções positivas potencializam a saúde, enquanto as emoções negativas tendem a comprometê-la. Entre as diversas emoções com respostas fisiológicas importantes, a ansiedade e a raiva parecem ser as mais importantes. Existe uma área da medicina chamada de psiconeuroimunologia. É a relação da emoção com a imunidade. Joana de Ângeles, na sua série psicológica, através de Valdo Pereira Franco, em várias passagens no desenvolvimento do sistema, por isso chama série psicológica, né? Ela vai relacionar a questão da saúde, da doença, com a questão da imunidade, com a questão dos pensamentos e dos sentimentos inferiores e negativos. Sabe-se que no sangue as células linfócitos, chamadas natural killers, têm a função de vigiar a existência de qualquer célula anômala e proporcionar a sua pronta destruição. Essa tarefa que os linfócitos executam, do nascimento até a morte, é chamada de vigilância imunológica. Até aí, entenderam? Se eles não perceberam a existência de células anômalas, poderão negligenciar sua tarefa de vigilância imunológica. Neste caso, aparece o câncer. Dr. Geraldo José Baloni, médico psiquiatra, foi vice-presidente da Associação Paulista de Psiquiatria Clínica. Se nós buscarmos um histórico de saúde, através de uma anamnese das pessoas que são portadoras de câncer, nós vamos identificar, entre outras, e várias situações, também, pessoas que guardaram ressentimentos, pessoas que alimentaram ódio, pessoas que fizeram o mal, prejudicaram outras pessoas. Aquela pessoa que a gente fala, essa pessoa isso é ruim. Pessoas nessa situação. Pessoas que não suportaram perda. E não digo só perda de gente querida. Perda de um emprego. A pessoa está no final está para se aposentar, a empresa delite. A pessoa já tem uma idade. E nós temos uma facilidade muito grande de encontrar emprego em uma idade mais avançada, não é? Então essa pessoa se depara no final do seu labor, é uma perda muito grande. Quantos a gente pega, eu falo que eu sou da área, quer dizer, não sou médico, mas eu trabalho na área de gestão de saúde, né?
Então a gente acaba, eu estou inclusive implantando oncologia. Então a gente acaba pegando as informações que o usuário tem que alimentar no sistema e a gente vai pegando esses históricos e tem muito a ver com o que nós estamos falando. Vocês já estão compreendendo aqui que o valor do perdão, ele é terapêutico e é um bem para nós. Então nós temos que pedir mesmo, porque às vezes nós temos muita dificuldade, a Deus e aos benfeitores, de nós conseguirmos trabalhar essa mágoa e ressentimento. Porque o prejuízo inicial de toda mágoa, de todo ressentimento, é conosco mesmo. Evidentemente que o autor dela também vai ter a sua parcela de compromisso perante as leis divinas. Porque se a lei divina é amor, ela também é justiça. Mas é justiça com amor. Nós não temos na lei divina uma justiça separada do amor. Toda a visão do Criador é de reeducação. Nós estamos fazendo o que aqui nesse planeta? Nós estamos, como se diz literalmente, de férias? Nós não estamos de férias. Nós estamos aqui em processo de reeducação. Porque nós somos todos, em um nível menor ou maior, espíritos doentes. Os benfeitores espirituais costumam nos dizer que existem os doentes, vamos